pessoal, eu sou Denise Nobre e mais uma vez estamos abrindo as portas do Saramban, o seu podcast exclusivo de literatura coreana, e dessa vez para falar do livro best-seller da autora coreana Gon Jeon, que é conhecida lá como o Paulo Coelho coreano. Vejam bem, vamos falar de Nossas Horas Felizes. Para quem não conhece, é um livro um pouquinho mais antigo, a gente vai dar um pouquinho aí dos detalhes dele, mas que vale muito a pena conferir. Então, fique com a gente para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o livro e depois, né, dar uma chance para essa leitura também. Para falar sobre esse livro, a gente trouxe aqui para o estúdio uma psicóloga que também tem ascendência coreana, que é a Catarina Sun. Catarina, muito obrigada por ter vindo. E a Catarina também é podcaster. Sim. Ela tem o quadro Uma Dose de Sol no KeoPodcast, que é aí o nosso podcast irmão. Não é mesmo? Sim, sim. É muito recente, então acho que falar que é podcaster já é demais ainda, que começou agora. Não, mas tá indo bem, tá indo bem. É legal também. Depois vocês vão lá conferir também. A gente vai deixar os detalhes aí na descrição pra vocês. Muito obrigada por ter vindo. Eu vou dar aqui os recadinhos básicos pro pessoal e aí você já se apresenta melhor, tá bom? Primeiro também agradecer que esse episódio é mais um episódio aí da nossa temporada sobre a mente e suas fragilidades, que estamos novamente sendo apoiadas pela LTI Coreia, né? Muito bom, obrigada sempre, LTI, continue com a gente. E dá um recadinho aí dos os livros que estão aí, os últimos lançamentos e pré-vendas, que tem bastante coisa vindo. Que bom, continue assim também. Então, novamente, o Camélias e Outras Histórias do Kim Woo-jong, que continua na pré-venda. A Incrível Loja de Perfumes, da Jin Solar, também está na pré-venda. Aí temos um que é não ficção, que é o Construa uma Carreira de Sucesso, do Ko Dong-jin, que vem pela Harper's Business. Então, aí é uma coisa um pouquinho mais diferente, né? Uma área de negócios interessante também. Temos um romance, que é o Pelos Olhos de Shisun, de Chon Shiran, que vem pela Planeta também. Acho que talvez seja o primeiro livro coreano da Planeta. Mais 2 da Panini Books, olha, já estão renovando aí, estão trazendo muita coisa pra gente. Dessa vez da Juni Her, que é Uma Garça Entre Lobo e o Red Palace. Mais aí no ramo de romantasia, coisas do tipo, interessante também. Outro também de não ficção, que é o Fenômeno Jungkook, que é da Monica Kim, que esse eu acho que é do Kindle, se eu não me engano. Temos o recente lançamento do livro Água, da Suzy Lee, que até teve o lançamento lá na Igo, né? Semana passada, foi bem interessante. Estamos na pré-venda com o Pão de Nuvem, da Baek Hin-ah. E A Garota da Cabine Telefônica, que vem aí pela Roku. Mais uma ficção de cura. Gente, bastante coisa, diversos gêneros. Então, assim, dá para escolher. Ótimo. Aí vamos falar um pouquinho aqui do tema do nosso episódio, né? Escute por sua conta e risco. Se você não estiver se sentindo bem, pode voltar em outro momento, porque a gente vai falar de um livro que trata de temas aí um pouco sensíveis, né? O livro fala de suicídio, pena de morte, assassinato, violência doméstica e outros abusos, né? Então, muitos assuntos gatilhos. Mas vale a pena, porque traz, assim, muitas reflexões interessantes. Foi um livro que me surpreendeu bastante. Eu gostei bastante. Essa obra, ela conta a história da Yoo-jong, que é uma mulher marcada aí por muitos traumas, né? E o Yoon-soo, que é um condenado à morte, né? Um presidiário. E eles são unidos aí por encontros em que ela visita a prisão semanalmente, né? A convite de uma das tias dela, que é uma freira. E a partir disso, eles começam a se ouvir, né? E criar aí uma certa conexão. E encontrar novas razões para viver, né? E mudar um pouco as suas perspectivas sobre o que é a vida. É bem legal. Ele foi lançado lá na Coreia em 2005. Aqui no Brasil em 2017 pela editora Record, que é aí nossa super parceira também. Ele veio com tradução indireta da Marianne Lins. E ele também foi adaptado para um filme de 2006. Antiguinho o filme, mas vale a pena também dar uma conferida, porque tem, nossa, um elenco de sucesso. A atriz que faz a freira é a atriz... Gente, esqueci o nome dela, me perdoe. É a atriz que faz a Sunja, empatinho com a Sunja já mais idosa, que ganhou, né, o prêmio de atriz coadjuvante também no Oscar. E temos a protagonista também de Romances a Bonus Book, vivendo a Yoo-jong. É bem legal, vale a pena. Na época foi um grande sucesso de bilheteria na Coreia também. E esse livro
como muitos outros livros da Gondion, também sempre suscita, assim, muitos debates sociais, né? Na época, esse livro trouxe muito a pauta dessa coisa da pena de morte, né? Que eu não sabia muito bem que existe isso lá na Coreia, tal, agora está meio que em pausa, né? Mas existia, e no livro aqui, o rapaz é condenado à pena de morte. Mas por que nós trouxemos aqui a Catarina para falar sobre isso? Porque a Catarina, como eu falei no começo, é psicóloga, né? Então, Catarina, se apresenta um pouquinho pra gente, conta aí como é que foi a sua formação, a sua trajetória, até você chegar aí a criar você já fazia algumas participaçõezinhas, né, no Kyopo, não fazia? Uhum, e aí agora vocês criaram esse quadro, que é um quadro mais voltado realmente para a saúde mental, né? Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então, acho que minha trajetória... Acho que é legal comentar também que eu tenho descendência coreana e japonesa. Então, eu sou mestiça, mas nascida no Brasil. Eu me formei em psicologia em 2014. Faz bastante tempo já. Fiz uma especialização em atendimento clínico, analítico comportamental. E, recentemente, finalizei também uma especialização em neuropsicologia. Mas quando eu saí da faculdade, na verdade, eu fiquei muito tempo trabalhando em escritório e fazendo atendimento ao mesmo tempo. E aí, depois, assim, bati muita cabeça no mundo corporativo, RH, não dava certo, sempre ficava revoltada com tudo e tudo mais. Mas insisti muito, até chegar um momento que os atendimentos estavam aumentando muito. Então, tive que escolher, assim, então ou eu vou atender ou eu continuo no escritório, porque fazer os dois estava ficando doente de cansaço mesmo. Tava 12, 13 horas todo dia direto, assim, de atender, escritório e atender, escritório e atender. Então, a jornada dupla foi ficando meio pesada. E aí, tive finalmente a coragem de vamos fazer essa transição e ficar no consultório. E cresceu muito, na verdade, na pandemia, né? Porque as pessoas começaram a procurar mais terapia na pandemia. Online, né? Também. E aí, nesse formato online também facilita muito. Então, assim, foi aumentando bastante o número de pacientes. E aí, desde 2022, mais ou menos, estou exclusiva no consultório. E aí, fiz algumas participações em quadros do GyopoCast, tanto de Setembro Amarelo, que foi o primeiro que eu participei, que fala sobre suicídio também, né? E aí, depois... participei do PIB em Papo, e aí de novo no GyopoCast, daí o Alex fez esse convite, né, pra mim e pro Marcelo, que era outro psicólogo que participava junto, de criar um quadro voltado pra saúde mental. E eu achei muito legal, ainda mais assim, sendo um podcast mais voltado pro público leste asiático, que ainda tem muita resistência, né, pra falar sobre saúde mental. Então eu achei muito legal, fiquei muito contente, né, de ganhar esse espaço. Muito bom. Aliás, o nome do quadro é inspirado no K-drama, né? Numa Dose Diária de Sol. Sim. Que eu ainda não vi, confesso. É lindo. Eu chorei todos os episódios. Eu amei, mas assim, chorei todos os episódios. Olha, já temos uma primeira recomendação, gente. Vamos dar uma chance aí pra esse K-drama. Não, e assim, também tem um elenco muito bom, né? Eu vi que foi bastante comentado, assim, muitas críticas positivas desse drama. Sim. É muito bem feito. Os temas que eles vão abordando, a forma, os transtornos, as doenças, de uma forma muito boa. Achei bem respeitoso, bem... técnico. Então, legal, vale a pena então. E aí a gente falando então essa questão, né, do suicídio. Aqui a gente tem uma protagonista que ela já tentou o suicídio várias vezes, e aí numa dessas tentativas ela acaba tendo esse convite da tia para começar a visitar a prisão, né? E a partir desse encontro meio inesperado, né, dela com esse prisioneiro, o Yun-soo, que começa ali essas conversas, né, e esse processo de ouvir e ser ouvido, né? Um pouco assim, mais sem julgamento, né? E as coisas vão se transformando, né? Você acha, então, que essa parte dessa escuta, né? Tem, assim, um papel importante nesse processo de cura emocional? Com certeza. E acho que hoje também é muito difícil você conversar com alguém que tá conversando para te ouvir. Assim, acho que é muito uma conversa já pensando no que eu vou te responder. Então, você tá falando e eu tô... não. Já pensando aqui que resposta, ou que comentário, que pergunta que eu vou fazer. Então, essa escuta só pra quero te ouvir, quero te entender, faz muita diferença. Porque é algo que não tem. E muitas vezes na terapia mesmo, às vezes a função da sessão é essa pro paciente. Eu preciso de um lugar que eu vou falar, não vou ser interrompido e não vou ser julgado.
E é isso, assim, de intervenção, é essa, então eu sou aqui uma escutativa e tô aqui pra você. Então, faz muita, muita diferença mesmo. A gente falou sobre isso, inclusive, a gente teve evento, né, na Livraria da Vila, no final de semana, que foi falando sobre os livros dessa temporada. E isso é um ponto muito importante, né? Porque parece algo tão simples, mas realmente é muito difícil. Você falou agora uma coisa que é bem isso. As pessoas já escutam, mas já pensando no que vai responder. E aí, tipo, em todo... eu vou me destacar nessa minha fala agora, né? Tem toda essa coisa, né, que é desse mundo de hoje, né, gente? Tudo que a gente fala, a gente quer, sei lá, se autopromover, alguma coisa do tipo. Dá uma lacrada, né? Dá uma lacrada, bem isso. Meu Deus, que difícil que é, né? E aí, por que você acha que tá acontecendo isso, né? Desse mundo de hoje, assim? Que esse fenômeno, né? De muitas falas e poucas escutas, né? Acho que é porque hoje tem mais espaço para fazer isso. Então, assim, de uma forma positiva, mas também, assim, YouTube, Instagram, TikTok, as redes sociais dá muito espaço para todo mundo poder se posicionar, para todo mundo falar. E aí, se você não tem uma opinião, se você não se posiciona, parece meio isento. Você é muito em cima do muro, você não falou nada. Então, ao mesmo tempo que é ruim, porque tem muita gente falando e pouca gente escutando, tem uma cobrança para que isso aconteça, né? De, não, mas você tem que se posicionar. Você falar sobre isso, ou você que sempre se incomodou com isso, não vai comentar sobre isso, né? E aí, como agora qualquer pessoa pode fazer isso, você não precisa estar no jornal, na TV, para ser escutado, para ter um lugar, aumenta muito, né? Assim, o número de pessoas falando e falar, posso falar aqui de qualquer coisa que tem um espaço, tem um público que vai ouvir. Mais ou menos, mas ouve, né? Vai estar lá. E até mesmo essa coisa do fenômeno do crescimento de podcasts, né? Sim, inclusive. A gente tá no meio. Sim. Aliás, inclusive a gente já recebeu algumas críticas no sentido, assim, de... Poucas, né? Mas já recebemos, assim. Mas você não deixou a pessoa falar. É mesmo? Aí, eu pensei assim, gente, mas se eu criar um podcast é porque eu também quero falar. Se eu só deixar a pessoa falar e eu não falar nada, e aí não é um bate-papo, entendeu? Sim, eu também quero justo. compartilhar o que eu achei do livro, o que eu sei sobre essa parte da cultura coreana, qual foi a minha vivência lá, coisas assim, entendeu? É uma troca, não é só, tipo, eu tô ali... Não é a terapia que eu vou parar pra escutar você falando, né? Sim. Mas assim, eu reparo muito isso em podcast, porque é uma coisa também que me incomoda, né? De, a pessoa, né, o apresentador não tá deixando o convidado falar, fica interrompendo ou perguntando, né? Mas o que eu vi, isso me chamou a atenção pelo lado positivo, de nossa, ela deixa as pessoas falarem, assim, ela não interrompe. Não, isso na verdade foi bem pontual, a gente aconteceu uma vez só da pessoa falar isso, e acontece, né? Não dá pra agradar todo mundo, mas eu fiquei, gente, mas eu também quero falar, sabe, eu criei, porque eu queria falar de literatura coreana, entendeu? Sim. E aí, falando um pouco dessa parte até de literatura, da literatura coreana e desse contexto cultural também que a gente tenta trazer através dos livros, esse livro tem uma parte muito assim... para quem não conhece a Gun Jeon, aqui no Brasil só tem esse livro dela publicado, né? Mas lá na Coreia também ela é conhecida como uma autora feminista. Porque muitos dos livros dela falam de questões de opressão, né? Principalmente opressão feminina. De outras questões também, né? A gente até já comentou aqui sobre um outro livro dela, que é o Togani, que é sobre abusos que aconteceram em uma escola de deficiente, baseado em fatos reais até. E aí, esse livro ele tem bastante essa parte da questão de como a protagonista é uma mulher e ela sofreu alguns abusos e que ela é silenciada, né? Ela não pode falar sobre isso. Isso está totalmente... acontece por conta da relação que existe na cultura, que é a patriarcal, né? E aí, né, se aqui a gente já tem, né, toda essa questão de machismo, tudo lá na Coreia acaba sendo até um pouco mais do que aqui, né? E como que você vê essa parte? Eu não sei se no consultório chega pessoas para você, que você identifica essa questão de gênero também como um ponto que acaba trazendo uma carga, né, de fragilidade emocional maior por conta do gênero. E como que seria, assim, um pouco essa questão, né, de machismo, patriarcado, que dificulta, então, esses processos de cuidado com as mulheres, como acontece aqui no livro? Nossa, pergunta muito boa. Mas aparece muito. E, assim, coincidentemente, eu tenho um público muito grande de mulheres na terapia e mulheres com ascendência do leste asiático. Você tem? Sim. Nossa, curioso isso, porque...
a gente recebeu a Carol aqui e também já conversei com outros psicólogos que têm ascendência asiática, e eles falam o contrário, que acaba que às vezes as pessoas não vêm porque acham que a comunidade é pequena, e aí você pode me conhecer, eu posso me conhecer um primo, alguma coisa aí, sabe? Mas que legal, como que é? Pra mim é o contrário, na verdade, assim, tem essa coisa da comunidade, e aí tem o código não dito, assim, mas... que existe de, eu não te cumprimento, a não ser que você me cumprimente primeiro, né? Pra não ter essa exposição, porque ainda tem muito julgamento, né? De quem faz terapia. Mas acho que vem mais por uma identificação. De, como você também é descendente, você vai entender o que eu tô falando, assim. De não ter que explicar muita coisa. Então, nisso, né? Das minhas pacientes, assim, aparece muito essa questão de ser mulher. Principalmente por... ter aquele estereótipo de, é mulher, é japonesa ou é coreana, então é boazinha, é quietinha, tem que, né, se comportar, fala baixo, não pode falar palavrão. Então, tem muito essa autoimagem que é esperado delas, e o quanto que isso às vezes vai interferindo em processos tanto de autoconhecimento, quanto de lidar com situações de, não, mas eu não posso ficar brava. Não, mas isso não deveria me incomodar. Mas eu tenho que aprender a lidar com isso. E não, né? É mais porque é exigido isso, mas não que seja uma verdade absoluta. Então, aparece sim, é uma questão que acaba atrapalhando, atravessando a saúde mental, né? Eu acho que tem um impacto, né? Não sei em que proporção, mas tanto a questão de gênero, como a questão das relações sociais mesmo, que estão aí intrincadas com a cultura, né? E também até a questões de classe também, né? Pode impactar também na saúde mental. Inclusive, no livro, a gente tem, né, de um lado, a Yu Jong, que é uma mulher... ela tem essa questão do gênero, né? É uma mulher, então sofre supressão. Mas ela é uma pessoa, digamos que privilegiada, né? Socialmente, porque ela vem de uma família de posses, né? Ela é uma burguesa. E, do outro lado, em contrapartida, a gente tem o Yoon-soo, que é uma pessoa que viveu à margem a vida toda, né? E foi aí sendo empurrado por diversos processos para a criminalidade, né? E deu no que deu, infelizmente. Mas, então, assim, existe muito essa questão também, né? De, tipo, tudo que você vive, né? Ao seu redor, né? No seu ambiente, que vai impactar, né? A saúde mental, né? Sim, sim. Tanto que fala, né? Que a saúde mental, terapia é uma questão política também, social. Isso. Né? Não tem como eu ficar falando com você sobre... mas e aí? O que você gosta de fazer? Vamos trabalhar o seu autoconhecimento? Se você tá preocupada em pagar boletos e pagar o aluguel e garantir o que você vai comer no dia seguinte. Pensando nesse sentido, acaba sendo um privilégio mesmo, né? Você primeiro vai nas necessidades básicas. Saúde mental é básico. Mas se a gente pensa aí na sobrevivência, é o primeiro que vai embora. Então, assim, tô apertada aqui nas contas, terapia é o primeiro que vai embora. Se é bom, não, né? Dá pra discutir, mas é o que a gente acaba vendo. Então, sim, a questão de condição financeira, classe social acaba impactando bastante mesmo. Nesse ponto, nem só a saúde mental, porque eu sou fisioterapeuta, né? Na fisioterapia também. Se apertar, tchau, fisioterapia. Dou um jeito aqui. Dou um jeito. Eu faço... eu já aprendi a fazer os exercícios, eu faço sozinho, sabe? Infelizmente é assim, né? Às vezes a gente tem que também fazer ali, né, uns ajustes, né? Porque também tem que equilibrar o orçamento, né? Sim. Infelizmente. Sim. E aí a gente, como profissional, acaba se dando mal nessa, mas tudo bem, né? A gente entende também, né? Entende, são processos que acontecem, não tem como. E aí, o livro também fala bastante sobre essa questão de, vamos dizer, de segundas chances, né? Que, aliás, está bem alta agora com a questão da ficção de cura, né? Não sei se você já leu algum livro da ficção de cura. Você tá por dentro disso? Não, tô por fora. Que agora a gente tem essa onda de livros que estão vindo aí, principalmente coreanos e japoneses, nesse novo gênero, vamos dizer, que se chama ficção de cura aí. Que são esses livros que trazem, né, muito essas narrativas de segundas chances, ou de, às vezes, dilemas que as pessoas estão passando e, assim, ações simples do dia a dia que vão mudar essas realidades. E são sempre livros que terminam com, vamos dizer, um final feliz, com as coisas solucionadas e trazem um quentinho pro coração. Esse livro não tem nada de quentinho pro coração, mas ele também fala sobre segundas chances, né? Porque a gente tem aí uma pessoa que, até como a Carol comentou aqui no nosso episódio com ela, que o suicídio é uma, como ela disse mesmo, que é uma solução permanente para um problema provisório.
Então, aqui ela tem, né, essa questão. E aí, né, não conseguiu. Então, ela teve uma segunda chance, né? Segunda, terceira, quarta, sei lá qual foi. Não lembro mais aqui. E ele também aí teve uma vida que acabou indo para caminhos errados. Mas que, curiosamente, dentro do cárcere é onde ele vai ter essa segunda chance. Porque é onde ele até comenta em um ponto do livro que dentro da prisão é onde ele é tratado como um ser humano. Porque fora ele nunca foi tratado como um ser humano. De tanto que era a condição dele vivendo à margem, né? Então, são livros... É um livro que fala também de segundas chances. Lógico que com uma narrativa muito mais pesada do que os de ficção de cura. Mas que fala sobre isso, né? E aí, a gente comentou sobre... como ela é uma burguesa, né? Então, se a gente fosse entender... tem muita gente que pode olhar de fora e pode pensar que... Poxa, mas ela deveria ter uma vida perfeita, que acho que existe muito isso, né? As pessoas têm esse julgamento, né? Ah, mas essa pessoa não tem motivo pra estar depressivo. Tem uma vida perfeita e não sei o quê, né? E tipo, como que você deve encontrar bastante isso no consultório, né? Essas questões desse contraste, então, né? Dos privilégios e de como as pessoas lidam depois, né? Com a saúde mental. E se, assim, às vezes até essa cobrança de será que eu mereço uma chance? Será que eu mereço, né? Como que... Você lida bastante com isso também no consultório? Acho que aparece muito na questão da cobrança. De, não deveria estar me sentindo assim, ou não deveria estar fazendo isso, ou isso é um problema muito pequeno, ou... é problema de primeiro mundo que eu tô trazendo, assim, de invalidar muito aquilo que tá sendo vivido, né? Pensando um pouco por esse lado como é uma pessoa burguesa, é rica e tem condições, então, teoricamente, não teria problemas. Às vezes, isso... é o problema, assim, de que tem tudo muito fácil. Então, se a gente pensa até pelo processo do comportamento humano mesmo, você fica muito alienado do que você faz e o resultado que você recebe, que você tem. Então, assim, se antes para você ter algo, ou para você, sei lá, comer uma coisa muito gostosa, tinha um processo muito longo. Eu vou, planto ali as coisas, ou eu colho, e aí depois assim, a cada etapa do processo você ia vendo o resultado e ia tendo uma gratificação. Hoje, né, estando numa condição que é muito facilitado isso, eu vou lá, eu quero comer uma coisa gostosa, eu peço aqui no aplicativo e pronto. Então, assim, pode ser fruto do meu trabalho, porque eu usei o meu dinheiro, mas ainda assim, você perdeu todas as etapas que antes traziam muita gratificação. Então, hoje, tudo muito fácil é ótimo, legal, vamos concentrar energia em outras coisas, vamos desenvolver, esse é o futuro e tudo mais. Mas, por outro lado, você fica muito distante alienado mesmo do resultado, assim, do que você tá fazendo que produz isso. E aí vem uma cobrança, que é, mas eu tô mó bem, eu vivo super bem, eu tenho dinheiro, minha família tá bem, eu tô teoricamente, tenho saúde, por que isso tá pegando? E aí você vai só jogando pra debaixo do tapete, isso não é um problema, e não olha pra isso, e o negócio vai crescendo, né? Então, acaba virando um ciclo mesmo. Sim, a gente até comentou sobre isso, porque no Sociedade Paliativa, né, do Byung-Chul Han, que a gente abordou aqui em um dos episódios, ele fala sobre essa questão de meio que se anestesiar também, né? Que hoje existe também essa hipermedicalização, né? Porque ninguém quer sentir dor. E um pouco é isso, né? De você acaba que você tem essa positividade em excesso, você acaba desvalorizando e descaracterizando outros processos que, sei lá, fortalecem a gente emocionalmente, né? Sim. E aí acontece isso que você falou, acontece meio que essa desconexão, né? Tipo, da realidade com o que eu tô sentindo e invalidação também. Sim, sim. Fora que assim, a resistência à frustração que a gente tem fica muito menor. Lá no pé. Assim, não existe, né? Não vai se frustrar nunca, tudo tem uma solução, tá tudo muito fácil. Então, qualquer problema que aparece aí já... Nossa, isso é gigante, porque a gente não... Essa musculatura da frustração, ela não tá bem desenvolvida. Sim. Então, até no episódio que a gente fez sobre o cansaço, meu irmão ouviu e depois ele mandou mensagem falando assim, pô, mas é errado ficar cansado? Porque a gente falou muito sobre, o que você pode fazer para evitar o cansaço, ou o que você pode fazer para descansar e tal. E aí ele trouxe esse ponto de, mas a vida adulta é cansativa. Né? Eu falei, sim, tem razão, acho que é muito mais assim, cuidado com os excessos, né? Pra que lado que isso vai. Mas é isso, tem coisa que vai ser ruim,
E é isso, né? E é aprender a lidar com essa parte também, com essa frustração. Que, tendo tudo muito facilitado, você... assim, muito difícil de você ficar frustrado, porque tudo vai ter uma solução. Você consegue encontrar ali respostas. E essa parte de lidar com essas dificuldades fica muito empobrecida mesmo, né? Sim. Lógico que a gente não tá falando que no livro ela não tem problemas reais. Ela tem, sim gente, ela tem. Mas, inclusive, é que eu também estamos tentando não dar muito spoiler. Mas, até essa questão de, por ela ter toda essa facilidade, né, com a questão financeira, e é de uma família que é uma família influente, né, médicos, né, advogados, né, pessoas assim. Então, ela foi ensinada desde pequena que, isso não é nada, tipo, como você falou, varrer debaixo do tapete e vamos adiante, né? Veste a máscara, faz a performance de que tá tudo bem e pronto. Então, realmente, assim, é complicado, né, você ter enfrentamento, né, de algumas coisas. E aqui no caso do livro, a gente tem ainda essa questão do silenciamento pelas questões de gênero, né? Que, querendo ou não, mas, gente, aqui no Brasil também é assim. Quantas das nossas avós, tatravós, mães que falam pra gente... mas é assim mesmo, você tem que ficar quieta. Imagine lá na Coreia, esse livro, a história se passa um pouco mais... acho que na década de 90, se eu não me engano. É década de 90 mesmo, porque acho que em 97 que aboliram, né, a pena de morte. Quer dizer, existe ainda, mas não é executado, né? A pessoa fica lá aguardando. Foi condenado à pena de morte, mas não é executado. Mas até 97 ainda era. Depois eu me corrijo se eu estiver falando besteira, mas eu acho que é isso mesmo. Então, a gente ainda tá falando de um período em que essas discussões todas sobre... Tipo, o Me Too veio em 2016, gente, né? Pra falar sobre abuso, né? Então, e até hoje a gente tem, né? Muitos casos aí que as mulheres não se pronunciam, né? Sim. Então, realmente, assim, lógico que os problemas que ela tem são reais e são graves, mas também tem toda essa estrutura social que acaba, né, fazendo com que ela, às vezes, negligencie, e depois, quando vem, que ela enfrenta, é tão forte que ela acaba recorrendo a essas decisões inflexíveis, né? Sim. Eu acho que isso acontece com muita gente, inclusive, porque vai levando, e depois, numa hora, não aguenta, né? Que é bem complicado. E aí, a coisa fica muito grande. Se tivesse olhado desde o começo, era mais fácil de resolver, né? Exatamente. Isso, não só saúde mental, mas, assim, saúde física, né? No geral. Então, vai jogando pra debaixo do tapete, o negócio vai crescendo. E quando você para pra ver, putz, é demais. Não tem jeito, parece que não tem solução, né? Aí, uma coisa que também eu achei interessante aqui, e que aí, lembrando como eu já li de críticas a respeito, falando que a Gon Jeon é conhecida como Paulo Coelho da Coreia, eu lembrei quando eu li o Verônica Decide Morrer dele. Não sei se você ouviu falar, se você já leu alguma coisa do Paulo Coelho. Porque no Verônica Decide Morrer, é uma paciente também com suicida, né? Que ela teve uma tentativa e não deu certo, ela é internada num hospital. E aí, a partir desse hospital, tal, que acontece lá uma reviravolta, ela começa a ter, de novo, vontade de viver, né? E aí, fica tentando até pra sair do hospital, tal, e ter a liberdade dela. E aí, aqui, eu achei interessante que ela traz essa coisa de... É uma pessoa que queria morrer e que vai se encontrar com alguém que está com a morte já determinada. E como que essa proximidade com a morte pode, às vezes, transformar o nosso pensamento sobre a vida, né? E trazer aí, talvez, uma fagulha, né? Uma vontade de viver. Você já viu isso em algum momento? Eu tô falando besteira, pode acontecer? Como é? Não, pode acontecer. É uma reflexão bem profunda, mas sim, pode acontecer, porque acho que coloca muito em perspectiva. Porque é isso, né? A questão do suicídio tem uma análise que eu gosto muito sobre o suicídio tem uma parte que é válida e uma parte que não é válida. O que é válido? Não quero mais sofrer. Ótimo, né? Que bom que você tá querendo não sofrer, tá querendo sair dessa situação. O que não é válido? Como você vai fazer isso? Então, a morte né, assim, é essa frase mesmo, é uma solução permanente para um problema temporário. Então, às vezes, esse contato e realmente estar de frente com, olha, é isso que acontece e a morte é isso, coloca uma outra perspectiva. E aí, dependendo também de como a pessoa que não tem escolha da morte, né? Nesse sentido de alguém determinou quando que ela vai morrer, essa vivência, essa perspectiva também pode dar um outro olhar
Nossa, mas aí o que essa pessoa tá fazendo com esse tempo? Ou como que é isso pra ela? Né? Por que às vezes ela tá chateada? Ou será que ela tá bem? Ou como que ela tá lidando com isso? Vai abrindo outras possibilidades do que só ficar como se fosse uma solução pra... então, beleza, pra eu resolver todo esse meu sofrimento, essa é a única resposta que eu tenho. E aí dá mais amplitude também pra o que significa morrer. O que vai, assim, tá bom, vai resolver tudo e vai acabar com tudo. É isso mesmo? Então, sim, acho que tem outros olhares, assim, outras visões em cima disso, mas sim, é capaz de trazer uma reflexão diferente sobre o desejo de morrer, né? Nossa, pra mim isso ficou assim bem, bem forte, né, na história, né? Porque também até ele mesmo, né, o rapaz também que tá, o Yun-soo, ele meio que, como ele sempre viveu marginalizado, né, ele não tem esperança de vida, né? Pra ele, determinar o dia da minha morte, tá bom. Só vou esperar chegar, entendeu? E aí, depois que eles começam a conversar, tal, que aí os dois, né, em perspectiva, começam a ter, então, esse desejo de viver, né? E aí, eu fiquei pensando também numa coisa, que essa mudança que houve, né, de rotina, que trouxe também, né, esses novos pensamentos, né? Então, essa coisa da tia convidar ela para fazer essas visitas, né? Então, talvez, assim, isso seja... A gente pode encarar como uma ação solidária, né? Tem gente que visita asilo, por exemplo, né? E aí, no caso, aí ela vai com a tia, começa a fazer essas visitas na prisão. Você acha que esse tipo de atitude também, né? Ações solidárias, seja, sei lá, orfanatos, asilos, prisões, pode trazer aí algum benefício, né? Para pessoas que estão em sofrimento ou em tratamento, assim, de saúde mental? Ou... Já viu alguma? Porque, assim, existem alternativas N, né? De terapia, né? Sim. Famosa resposta, depende. Depende. Porque, às vezes, você pode estar fragilizado. E aí, vai para uma situação dessa e sai com um olhar de... Nossa, parece meio ruim falar isso, mas assim, nossa, não tô tão mal assim. Né? Tipo, então, olhando pra minha vida, até que tem solução, até que tem outras coisas. Mas você pode ir pra essas situações e ficar... cair num outro lado de... Não, então, realmente... Pra que a gente vai estar vivo? Se depois é isso que vai acontecer, se existe isso, se o mundo é ruim, se existe pobreza ou velhinhos que são abandonados. Então, por isso que esse depende como que você vai enxergar, o que ponto que você tá de fragilidade mesmo pra conseguir lidar com essa situação, né? Ah, sim. Não, com certeza, né? Porque pode ficar pior a história. Exato. Nossa, mas assim, a gente vê bastante gente, né? Que tem essa primeira alternativa que você falou, né? Se você for lá e ver alguém que tá pior, você vai valorizar a sua vida, né? Tem muito isso. É um pensamento bem, assim, estranho, né? Sim, é que nem tem que comer toda a sua comida porque tem gente na África passando fome. Mas eu deixar de comer não vai influenciar. Mas essa coisa da comparação, né? Não, tem gente pior, então você tem que fazer aí o seu. O que também, às vezes, pode gerar mais cobrança e mais frustração. De, olha só, eu que tenho muito mais do que essas pessoas, tô sofrendo. Olha como eu sou ruim, olha como eu não mereço, olha como eu não lido bem aqui, olha como eu sou fraco. E aí vem outras cobranças e outros pensamentos aí mais tóxicos mesmo, né? E realmente, acho que vai depender bastante de momento, né? Porque, por exemplo, até na fisioterapia a gente vê muito, assim, pessoas quando acaba tendo um acidente traumático e tem toda a vida transformada, né? E realmente, em muitos casos, as pessoas, às vezes, começam a ter ideação suicida, porque essa pessoa não sou mais eu, né? Não quero mais. Se é pra viver assim, não quero mais, né? Então, é bem complicado e existe algumas equipe multidisciplinar e tudo. E aí, às vezes, a gente acaba tendo indicação de aconselhamento de pares, né? Que aí são pessoas que já passaram por isso e vão falar um pouco. E aí, realmente, às vezes, a pessoa vai ter... uma esperança, porque vai falar, a pessoa já esteve onde eu estive e melhorou. Mas às vezes não, às vezes é uma pessoa que não melhorou, né? A pessoa aprendeu a viver adaptado. Mas assim, pelo menos a experiência que eu tenho é que tenha mais resultados positivos do que negativos, né?
Mas eu acho que também no livro, nesse livro e alguns livros que a gente trouxe também nessa temporada, a gente tem um pouco dessa questão de traumas compartilhados, né? E essa escuta, e um compartilhar com o outro, o que passou, o que tá sentindo. Eu acho que entra um pouco, talvez, nessa parte, talvez um pouco mais próximo dessas questões de ações solidárias, né? Não você realmente ir lá numa instituição, mas de você, de repente, conversar com alguém que já passou por aquilo, ou que tem uma vivência parecida, e aí vai construindo, né? Sim. Alguma coisa. Acho que isso pode ajudar também, né? No processo terapêutico. Ajuda muito. Mas é esse cuidado de... O que essa união, pra onde que essa união pode levar, né? Então, assim, realmente, os dois a gente tá ferrado. Então é isso, a vida é ferrada e vai caindo mais no buraco. Ou os dois não. Mas a gente consegue, entende e tal, e levanta. Mas com certeza, ter alguém que de fato entende o que você tá passando é uma sensação de validação e acolhimento muito grande. De, essa pessoa realmente sabe exatamente o que eu tô passando. Não é que ela imagina ou ela consegue empatizar, que é importante também. Mas você tá com alguém que sabe exatamente o que tá acontecendo, ou que tem, assim, uma proximidade muito grande com o que você tá vivendo, é outro efeito. Realmente, só isso, só essa validação de não estou sozinho, tem um poder muito grande. E é curioso, porque aqui no livro, se a gente for pensar, eles são pessoas completamente diferentes, né? Realidades muito distintas. Mas acho que a dor que eles sentem é muito parecida, né? Porque é essa coisa de querer realmente abdicar, né? Da vida, né? E aí, às vezes, não é uma vivência igual, mas a dor é muito parecida. Então, você consegue também ter essa empatia, né? Sim, sim. É bem, bem interessante. E aí, aqui no livro, a gente tem esse encontro que é mediado por essa tia freira e que acontece ali dentro de uma prisão, né? Então, a gente tem toda essa questão, né? Do espaço que eles estão, que é um espaço de confinamento, é um espaço que, digamos, tem um dia certo, tem um horário certo, e ali foi e acabou, né? E tudo. Você acha que existem alguns espaços que são mais propícios para você ter esse tipo de troca, né? Ou, sei lá, dá pra pensar assim, X, né? Tô na fila do ônibus e vou começar aqui a ter uma conversa profunda e vai mudar minha vida. Mas pensando em práticas terapêuticas ou de... terapêuticas vai ser no consultório, né? Com certeza. Mas, assim, desses encontros ocasionais, né? Que acabam transformando vidas também, né? Eu acho que pensando nesses encontros ocasionais, realmente acho que não tem muita regra. É muito do momento, assim, de aconteceu. E aí, acho que é muito mais sobre a conexão e confiança. Então, tô na fila do pão, mas tô nem importando com o que os outros vão ouvir, beleza. Entro aqui nessa conversa e a gente vai falar de assuntos profundos, eu vou me abrir, você vai se abrir, tá tudo certo. Então, tendo esse momento, assim, de conexão, acho que isso acaba importando mais mesmo do que o espaço em si, pensando em encontros ocasionais e não em terapia. Porque daí terapia, assim, aí acho que tem que ter um lugar mais, não necessariamente consultório, mas um lugar que garanta ali uma privacidade, um conforto, um acolhimento, né, assim, adequado. Eu acho, e é interessante que aí na história do livro, acho que talvez essa questão, né, de ser uma vez por semana, um espaço ali, lógico que tá sob vigilância, porque tá os guardas, tudo isso. Mas é uma coisa que talvez faz com que também os personagens passem a valorizar aquele momento, né? E aí, realmente, querer ouvir com toda, assim, a atenção e né, fazer valer aquele momento. Tem essa coisa da efemeridade também, né? Aproveitar, porque depois acabou e... Talvez isso traga também um certo valor a mais para a situação. Sim, com certeza. Que é essa coisa de não sei quando que vai ter de novo. Então, me entrego tudo, falo tudo. Que, assim, mesmo em contextos mais cotidianos, né? A gente tem isso de... Às vezes, você tá conversando com alguém que tá muito legal e a hora passa. E aí, você fica assim, vai até de madrugada conversando, mas é isso de... Nossa, tão legal, tá tão num flow. E aí, aproveita esse momento, né? Então, às vezes, é isso também. A gente não sabe quando que vai ter esse momento de novo, essa conexão, esse tipo de conversa. Então, vamos aproveitar aqui, né? Aí...
Um ponto muito específico do livro é a questão da religião, né? Na verdade, eu nem fui pesquisar se a Gontijon é cristã, é religiosa, qualquer coisa do tipo. O que aparentemente sim, né? Porque o livro tem bastante passagens religiosas e tudo, de Bíblia e tudo. Mas, até também quando a gente recebeu a Carol aqui, ela comentou que talvez seja importante não uma religião, mas uma espiritualidade. Né? Que são coisas diferentes. Sim. Você não precisa falar, tem que seguir uma religião, uma coisa assim. Então, como que esse papel, né, da religião ou da espiritualidade em si pode ajudar, né, nesses momentos de crise, de saúde mental? Se existe, né, um impacto realmente na sua visão. Eu também não sei se você tem alguma religião, como é que funciona. Porque também a gente sabe que o livro fala sobre cristianismo, né? São católicos aqui no livro. E na Coreia tem uma grande parcela, né, da população que é cristã, né? É até engraçado que as pessoas pensam que porque a Ásia, ninguém acredita em Deus lá, budismo. E não, existe muitos cristãos na Coreia, né? Sim. Como que, não sei, e aqui também na própria comunidade coreana a igreja, né, teve um papel muito importante na colônia e tudo, e até hoje também, né? Pensando assim na questão do suicídio, valorização à vida, a religião ela entra como um papel assim na psicologia. Se é isso que vai te manter, tudo bem, a gente vai se agarrar a isso e a gente vai falar sobre religião aqui na sessão. Muito como realmente um papel para te manter aqui. Então, porque se eu me matar, Deus não vai me perdoar. Ou, eu vou pro inferno, né? Sim, realmente. Então, é nisso que a gente vai se agarrar. Não como... Normalmente, a gente não faz isso. Porque, assim, de misturar e trazer o que eu acredito, o que eu acho, o que eu sigo e ficar jogando em cima do paciente. Mas se ele tá num momento de crise e é isso que vai manter ele aqui, então a gente vai falar sobre isso e se agarra nisso mesmo. Pensando na religião dentro da comunidade, especialmente no Brasil, as igrejas, né, elas realmente tiveram um papel muito importante para construção. Então, as pessoas foram se unindo ali por religião, de você é evangélico? Também sou. Você é católico? Também sou. E aí, a igreja não tinha só um papel de, vamos assistir aqui a missa, ou culto, ou manter a tradição religiosa, mas um papel de manter a comunidade. Então... de ter eventos, de ter grupos dentro ali da igreja para garantir desde grupo do velório, de quando alguém morre, daí tem todo um grupo que se organiza, grupo do almoço, grupo do café da manhã, grupo de futebol, de esporte, vira quase como se fosse um clube, porque tem esse papel de construir e manter a comunidade. Então, isso, acho que são coisas diferentes, pensando da imigração para o Brasil, assim, o papel das igrejas. Mas que é isso, teve um papel muito importante para as gerações passadas. Hoje se mantém, né, das mais novas, mas não tem tanto esse peso, porque os jovens hoje, não, todo mundo fala português, então Sim. Tem os amigos da escola, tem os amigos, sei lá, do inglês, tem outros espaços de convívio social além da igreja, que foi diferente de quando todo mundo chegou, todo mundo só falava coreano e estava aprendendo a falar português, então era ali que se encontrava, era ali que tinha os amigos, espaço de troca, o espaço que fosse confortável, né? Sim. Hoje, né, a Coreia tem a maior taxa de suicídio entre países da OCDE, né? Infelizmente. E afeta todas as classes, né? A gente vê, às vezes, muita notícia sobre, sei lá, artistas, né? Do K-pop, tudo isso. Mas imagine as notícias que não chegam pra gente, porque não estão aí no meio do entretenimento, né? Que são muitas. Inclusive, tem um percentual, assim, de vulnerabilidade maior entre as mulheres e entre os idosos, né? Lá na Coreia. E eu lembro que quando eu fiz o intercâmbio, a gente fazia uma aula que era para debater os problemas sociais da Coreia. E a professora era coreana também, tudo. Ela falava inglês muito bem, porque ela tinha estudado bastante tempo na Inglaterra. E ela suscitava, assim, esses temas bem polêmicos, assim, e pra gente debater. E aí, num dia que o tema foi suicídio, eu lembro que a turma, o pessoal que era dos mexicanos, eles trouxeram um ponto interessante, porque eles falaram que, comparando com a Coreia, o México tinha uma taxa de suicídio muito baixa. E que, de acordo com as pesquisas que eles fizeram, podia ter uma certa relação com a religião.
Porque o México é um país muito religioso, Sim, né? sim. Então, talvez fosse por isso que as pessoas... vou pro inferno, então não posso me matar. Tá ruim, mas eu tenho que aguentar, entendeu? Então, existe, né, um impacto nessa questão também, né? Que talvez mesmo que hoje a grande parte da população coreana seja cristã, mas também é uma forma diferente de viver o cristianismo, eu acredito, assim, que... talvez não seja tão enraizado quanto a gente aqui na América Latina ou outros países da Europa que já tem o cristianismo há muito mais tempo, né, do que a Coreia. Porque aí, mesmo as pessoas que são cristãs acabam ainda chegando, né, nessa decisão. Sim, né? sim. Mas talvez seja um fator que realmente possa prevenir, diminuir, não sei, né? Sim. Segurar as pessoas um pouco, né? Sim. Porque também entra muito essa questão da fé, né? De, não, calma, mas... E aí, não só pelos preceitos e valores, tipo isso de, não, senão você vai pro inferno, você não vai ser perdoado, mas também da convivência, assim, e do significado que isso tem. Então, a religião, ela tem um papel de dar muito significado ao sofrimento. Que... dá pra gente explorar aqui, o papel político e social que isso tem e tudo mais. Mas pensando aí em questão de enfrentamento de dificuldade, ela também acaba contribuindo bastante. Calma, isso tem um propósito. Você tá sofrendo agora, mas depois vai ficar tudo bem. O que você tem que aprender com isso, né? Então, isso também acaba contribuindo pra esses momentos de... eu sei que tá ruim, sei que tá sofrendo, mas tem um propósito isso aqui. Não vai acabar aí, né? Se você parar o processo agora, acabou tudo. Você não vai viver a parte boa depois. Então, isso também acaba contribuindo, né? Do porquê que vai mantendo a pessoa aqui. Sim. E tudo tem, né? O lado positivo e o lado negativo, obviamente. E aí, por exemplo, até no livro, né? Como a gente tá falando, a família dela é uma família burguesa, uma família bastante religiosa também. E então tem também uma certa questão do silenciamento de certas situações para não vir escândalo, né? Porque, isso vai acabar com a família, não sei o quê, não pode. Então, tem esse lado também que, às vezes, a religião acaba oprimindo muito nesse sentido de... não pode, porque que o pessoal da igreja vai pensar? Você não pode ser assim, você não pode ser assado, você não pode falar isso. Vários comportamentos que acabam sendo oprimidos, né? Por questões religiosas. Então, tem também isso que vai afetar, né? A saúde mental. Sim, com certeza. E aí, nisso, acho que também pega muita questão de comunidade. Então, até olhando, assim, pro Brasil, ser de comunidade, assim... isso eu falo, nossa, eu odeio essa parte da comunidade que é a da fofoca. Que é isso de, mas você sabia que fulano fez isso? E aí, às vezes, coisas que você faz que são meio questionáveis ou que não é tão comum, é esse medo de você representar a sua família. Se você faz alguma coisa de errado... é a sua família que acaba manchando o nome. Então, ter essa responsabilidade, esse peso ainda maior para... então, o que eu tenho de problema, mantém aqui. E a gente vive uma relação superficial e de aparências, mas tá tudo bem. Porque tá todo mundo vivendo dessa forma, né? Isso acontece muito, a gente vê bastante isso na literatura coreana, né? Trazem muito essas questões, que eu acho que inclusive está em voga hoje em dia. Muitos autores novos, né? Autores contemporâneos têm trazido isso para reflexão, né? Sobre as questões, que eu acho que isso aí... por isso que eu falo que é curioso, porque... mesmo nas famílias cristãs, isso ainda é muito forte. E isso é de raiz neoconfucionista, né? Essa questão da estrutura familiar tão forte, da questão da imagem e tudo isso... que perpetua até hoje, né? E que hoje em dia, na Coreia, estão tentando mudar. E a gente vê que até na comunidade dos coreanos fora da Coreia é difícil, mesmo tendo todo esse contato maior, né? Com outras culturas, ainda se mantém muito, né? Sim. E também a comunidade coreana no Brasil, ela fica um pouco desconectada. Então, às vezes, as mudanças que vão acontecendo na Coreia, no Brasil, demora muito tempo para chegar. Porque realmente desconectou ali da raiz, né? Sim. Então, muita coisa, muita tradição que mantém aqui, na Coreia já não é mais assim, né? Então, até aquela coisa de bater no pé no casamento... Sim, eu já ouvi falar disso. No Brasil é normal, assim, casamento coreano, é o momento que todo mundo espera. Mas já ouvi falar que na Coreia quase não tem mais já se perdeu, isso. né? Bastante essa tradição. Até mesmo na questão da culinária, né? Eu escuto bastante gente falar isso, que
foi pra Coreia e achou a comida estranha. Tipo, descendente de coreano que acha a comida estranha porque ele tá acostumado com a comida da comunidade, da colônia que tá aqui no Brasil. E que, sei lá, mantém as receitas antigas, coisas assim, né? Sim. Quando eu fui pra Coreia, eu falei, eu acho que eu gosto assim. Bom Retiro não perde em nada aqui pra Coreia. A comida era muito boa, mas realmente, assim, não é aquela coisa de, vamos comer uma macarronada na Itália, que eu imagino que deva ser muito diferente do que a gente come aqui. Da Coreia, sim, acho que alguns pratos, até por conta de ingrediente, né, assim, do frescor ali das coisas, é diferente, mas não é essa diferença gritante com o que a gente tem aqui. Então... Sim, né? Até porque, como a gente... tudo está em transformação, né? E hoje a Coreia é um país que recebe o mundo todo. Então, assim como aqui, muitas vezes... Agora, né? Que tá nesse hype da Hallyu... muitos restaurantes coreanos... Ó, a conversa foi para restaurante, gente, mas é isso. Muitos restaurantes coreanos estão adaptando, né, as receitas, porque começaram a ser frequentados por mais pessoas que não são coreanos, não têm nenhuma ascendência coreana. Então, a gente precisa agradar também esse cliente, né? Sim. E a Coreia também tá vivendo isso, né? A Coreia tá adaptando os cardápios para conseguir atender os turistas, né? Sim. Precisa também, né? Sim. Eu não sei, o que o pessoal fala bastante também. Eu sei que tem até o Bibimpapo, né? Que fala dos filmes e tal. Eu não sei o quanto você participa desses debates aí. Os debates de vocês envolvem também filmes ou livros do tipo... Mas, como a gente falou no comecinho, esse livro foi adaptado, né? Ele tem o filme, que é de 2006, né? Que na época foi um super sucesso também. Aliás, outras obras da Kwon Jeong também, né? Tiveram filme, ela... É best-seller, aí tem que ir, né? O pessoal quer ganhar de novo, né? Vamos fazer uma adaptação para ganhar mais um pouco. E aí, eu não sei se você, na sua prática... você costuma trazer para os atendimentos indicações de filmes, de livros. O que você acha, assim, como que os livros, o cinema em si, pode atuar, né, nesses processos terapêuticos? Eu adoro. Gosto muito. Que bom. Eu faço assim. E até às vezes eu falo, né? É meio difícil ter a minha cabeça, às vezes, porque eu tô assistindo filme só pra ficar tranquila. E aí vem uma reflexão e vem um negócio assim. Mas eu gosto muito. E aí, nos atendimentos, tem muitas pacientes que gostam também. A gente acaba falando porque é isso. Às vezes, filme, eu gosto muito de animação. E eu falo, nossa, pra mim não é mais pra criança. Porque tem uma mensagem tão profunda ali. Até, assim, por exemplo... Red, que é aquele da Panda, a Panda vermelha, o Elementos, assim, que tem raízes, se você olha, tem uma raiz, Red é claro, né, mas do Elementos, muito da imigração. E aí, os pontos que vão sendo envolvidos, então isso, acho que às vezes levanta pontos ou questões que você nem imaginava que tinha. E aí é um filme que você assiste, fica, nossa, chora, fica emocionada, não sabe exatamente por quê. E aí na terapia, às vezes traz. Já tive muita paciente que trouxe assim, nossa, assisti esse filme, chorei, não entendi por que eu chorei. E aí a gente vai cavucando ali, entende? Então acho que contribui muito para às vezes deixar muito claro uma questão que nem você sabia que tinha, ou uma questão que é importante e que, nossa, não sabia que dava para falar sobre isso, ou nunca vi essa situação por essa perspectiva, ou tem aqui uma questão que me pegou, né? Então, acho que ajuda muito livro, série, acabo, filme, né? Acabo indicando bastante também. Eu lembrei agora que eu vi no seu Instagram mesmo, que você trabalha bastante, né? Você traz bastante pontos de livros. Acho que você já teve até clube de leitura, não teve? Sim. Foi mesmo. Eu falei assim, se eu não me engano, ela já teve um clube de leitura. E é muito... Eu também, que nem você falou, eu também sou assim. Eu tô lá assistindo numa boa... É só lazer, mas aí vem uma reflexão. Aí eu tenho que pausar e fazer uma anotação que isso eu posso relacionar com tal livro e fazer uma reflexão sobre isso no próximo episódio. Sim. É difícil, né? A gente não para de trabalhar, meu Deus. É por isso que a gente tá cansado. É por isso. E pode ficar cansado. Pode, só não pode. Acho que deixar esse cansaço te vencer, né? E perdurar muito tempo, né? Tem que... Ou entrar no glamour do cansaço, né? Isso também é... Nossa, porque realmente tem gente que veste, né? Essa capa de... Eu sou uma pessoa cansada. Sim, nossa, trabalhei até 3 da manhã. E acha que é incrível e... Glamoriza, realmente. Não pode, realmente. E é muito legal essa parte, assim, como você falou, até de realmente...
Eu acho que... E na literatura eu encontro muito isso. Que eu acho que eu sou mais do livro do que dos filmes, né? E ultimamente mais ainda, porque o podcast me faz ter que ler mais, né? Mas, de realmente, assim, você... E hoje é importante também, eu acho, a gente ter acesso a livros diferentes, a vozes minoritárias, porque a gente consegue se sensibilizar para situações que a gente nunca tinha pensado, né? Às vezes. E aí, acho que é isso que você falou também, de às vezes a pessoa chegar e falar assim, eu nem sei por que eu chorei. Porque, de repente, aquilo te tocou, mas você ainda não conseguiu elaborar, né? O que tá acontecendo. Né? Sim. Realmente, E até essas questões, por exemplo, uma coisa que esse livro me fez pensar bastante é nessa parte do perdão, né? Porque como a gente tem uma pessoa que cometeu um crime, né? E ela tá no corredor da morte, mas a gente começa a descobrir quem é essa pessoa. E não que exista justificativas, nunca existe, gente, mas... que também é um ser humano, né? E o ser humano é falho e, né, infelizmente pode acontecer. E aí a gente pensar nessa perspectiva do perdão, né? Acho que também é interessante através dos livros, através de filmes, através de terapia, né? Eu acho que talvez muitas questões também que acabam adoecendo mentalmente tem a ver com esse processo de culpa e perdão. Não é? Muito, muito, muito. E aí, às vezes, na terapia, na verdade, é trabalhar tudo bem se você não fizer isso. Tudo bem não perdoar. Né? Assim, o quanto que isso tá te fazendo mal. Se você tá tranquila de, nossa, eu odeio essa pessoa, quero o mal dela, mas eu tô bem com isso, tudo bem, né? Porque aí é uma discussão muito dos valores, de, não, mas eu deveria perdoar, mas eu tenho que ser uma pessoa boa. Cara, não. Assim, tem situação que tudo bem, se pra você tá ok, então, né, desde que você não esteja fazendo mal, desde que você não vá lá fazer uma vingança que vai te fazer mal, né, mal pro outro efetivamente. Mas isso, essa coisa mais subjetiva, né, de não, mas eu tenho que perdoar, porque tenho que ser uma pessoa boa, ou, né, porque a religião, a espiritualidade fala sobre, tudo bem, ok. Tem sentido, né, vai seguir ali o raciocínio, mas se isso não tá te fazendo mal, se pra você faz mais sentido não perdoar, tudo bem. E aí, acho que é trabalhar muito essa aceitação. E a culpa, assim, pensando até nas mulheres, nossa, ranking top 3, assim, de se sentir culpada e cobrada por tudo. Mas é uma culpa e vem muito uma fala de, mas ninguém tá me cobrando, assim, como se fosse uma culpa... eu que tô me sentindo assim, ninguém tá falando nada. Mas é porque tem toda uma construção pra chegar nesse nível de você tá sozinha se culpando ou se cobrando disso, né? Tem uma construção e uma história por trás disso. Não é que do nada você inventou, vou me sentir culpada por isso, né? Tem aí um embasamento pra chegar nisso. Então, sim, aparece muito. Nossa, e isso que você falou é genial, realmente, porque... nem tudo também nossa, você precisa perdoar, senão você não vai seguir em frente, que não sei o quê. Você também... isso gera uma pressão na pessoa, né? E é isso que você falou. Eu acho que tem muitas coisas na vida que... ela vai te por isso que existem processos que vão adoecer uma pessoa e outra não também, né? Porque depende de como você lida com aquilo, né? Porque... eu acho que... eu não lembro quem foi que disse essa frase uma vez... que eu ouvi uma questão assim que eu não concordo completamente, mas eu acho que em algumas situações dá pra aplicar. Que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sim. Porque é isso, assim, tipo, é uma coisa que existe, tá ali, mas como é que você vai lidar com isso? Aí é uma questão sua. Se você quer perdoar, perdoa. Mas se isso tá te afligindo muito, aí você tem que lidar com essa ferida. Mas se não, só deixa, não perdoa. Sim, né? sim. E leva, e pronto, segue o baile, né? Sim. É por aí. Outra coisa também que a gente conversou no episódio sobre o Atos Humanos com a professora Jian Kim. E inclusive ela falou sobre isso, porque... o livro fala bastante sobre essa questão de como o ser humano pode... a maldade também está dentro do ser humano, né? E existem os algozes e as vítimas e tudo isso. E sobre... a gente discutiu um pouco sobre se o livro tem alguma função curativa, né? Pro massacre de Gwangju e tudo. E ela falou, olha, eu acho que não, porque não precisa, não tem cura, entendeu? Porque o que aconteceu. E temos que lidar com isso, né? Não existe essa coisa de vamos perdoar,
o presidente que deixou aquilo acontecer e tudo, né? Culpabilizar alguém e aí perdoar aquela pessoa e aí acabou. Não vai acabar, né? Sim. Parece que tem um pouco esse ponto, né? Da cura não, do perdão como uma libertação, né? Isso. Não, agora eu tô vivendo melhor porque perdoei, mas... Não, até porque o perdão, assim, é um processo muito ativo, né? Então, você tem essa construção, tem esse momento de elaborar, de entender, de conseguir efetivamente falar isso, né? Porque se for só tipo, tá bom, eu te desculpo, muito fácil. E não é assim, né? Não, realmente. E aí, até depois que a Di falou isso, eu lembrei que... Eu acho que eu li numa entrevista também da própria Rangan, ela falando que quando ela escreveu o livro, ela até pensou, eu preciso escrever isso porque tá me sufocando e aí eu acho que se eu escrever, isso vai passar. E ela falou, eu tava errada. Não passou, entendeu? Eu escrevi e não passou. Porque é realmente isso, não é essa libertação, né? Sim. Muitas vezes a gente vai ter que lidar com isso a vida inteira. Sim, né? Sim. E é o desconforto, né? Que às vezes a gente não tá preparado. De, mas vai me acompanhar pra sempre? Talvez sim, né? Tem coisas que é aquilo e ponto, né? Sim. Não tem muito... Até, às vezes a gente fala assim... Ai, você tem que mudar seu prisma, né? Você olha por outro ponto de vista que facilita e tudo. Mas tem coisas que não, que é aquilo e ponto, né? Sim. É bem difícil. Aí a gente tinha falado um pouquinho sobre essa parte da religião, né? E... A gente, às vezes... pensa bastante nessa coisa, né? De qual o sentido da vida. Nossa, difícil. Difícil. Mas eu acho que talvez até essa questão de religiosidade, espiritualidade... Tem também um fator aí, né? Nessa construção desse desejo de viver. Não tem? Não sei se seus pacientes chegam com essas coisas pra deixar você também com a cabeça... Uau, hoje eu tô bugada. Mas da espiritualidade trazendo um sentido da vida? De você pensar assim... a vida é isso e tem esse propósito e tal. Muito também por causa, às vezes, disso, né? Da religião e de quais são os propósitos. Isso... Não apareceu muito pra mim, assim. Aparece muito, acho que em termos práticos. De, o que eu tenho que fazer? Que trabalho que eu tenho que seguir? Qual é a minha função aqui no mundo? Assim. Sim. Acho que isso acaba aparecendo um pouco mais. Mas sim, acho que a espiritualidade, dependendo do que você segue, seja religião, práticas, né? Crenças que você tem, dá um sentido diferente pra vida do que você tá fazendo aqui, né? Assim, olhando pelo lado... da psicologia, né? É muito... O que eu entendo é muito mais o que você escolhe fazer, né? Porque às vezes pode vir sei lá, chamado, uma missão, algo que você sente de... então, o sentido da minha vida é esse. Beleza, mas o que você escolhe fazer com isso? Ou, não sabendo qual que é o sentido da vida, ainda assim, estamos aqui. Então, o que você vai escolher fazer com isso, né? Que significado que você vai dar, ou que coisas você efetivamente faz. Então... Acho que pode ser uma fonte, pode contribuir, mas não seria a única. E eu acho que também isso também é uma coisa que pressiona todo mundo, né? Acho que principalmente quando tá na adolescência, assim, talvez. Essa coisa de buscar um sentido. Nossa, eu tenho que ter, assim, uma vocação, não sei o que lá. E, gente, eu acho que também tá tudo bem se você não tem sentido nenhum. Eu acho que tem até um filme, você falou de animação. Não tem um filme também que tem isso? Que tem uma personagem que fica, não tem sentido. Acho que é do Soul. Isso mesmo, Soul. Não tem? Sim, que ela fica procurando, dá uma dó dela. Mas acho que é muito isso, assim, até pessoalmente, eu acho muito engraçado quando vem essa questão, essa pergunta. Porque eu sofri com isso por muito tempo. E hoje... não é uma coisa que me pega. Acho que também por ter me encontrado na clínica e tudo mais, porque pra mim pegava esse lado do trabalho, mas de fato, assim, era algo que trazia muito sofrimento. De eu ficar tentando várias e várias formas de conseguir responder isso, de qual que é minha missão aqui, o que eu tenho que fazer no mundo, qual que é o sentido da minha vida, né? E aí, uma hora eu desencano dessa pergunta, vou fazendo minhas coisas, me encontro ali no trabalho da clínica e as coisas vão andando. E aí, hoje acho que tem esse entendimento de, não sei, mas tô aqui, então quero me divertir, ou vou fazer coisas boas, ou, né, assim, de o que eu vou escolher enquanto eu estiver aqui, né?
Sim, até quando a gente conversou sobre o Sociedade do Cansaço, né? Que tem toda essa narrativa de desempenho e propósito. E se perde muito isso hoje, né? De... Tô vivendo pra viver, gente. É isso, é o momento. E não tem um porquê eu tô fazendo isso. É só o que eu tenho pra fazer agora, o que eu vou fazer agora. Porque quis. Sim, Certo. sim. Esse só porque eu quis é muito difícil de sair. Não é? É muito difícil. Sempre tem que ter uma justificativa, um pensamento, um propósito. É só, mas por que você fez isso? Ah, porque eu quis. Ou porque eu não quis. É muito difícil a gente mesmo ficar satisfeito e o outro ficar satisfeito com essa resposta de... Não, como assim? Só porque você quis? É por isso. Né? Porque tem essa complexidade que é exigida, né? E todo momento, né, a gente tá se cobrando, né? E a corresponder às expectativas. Sim, sim. Nossa, gente, esses assuntos de saúde mental nunca acabam, né? Nosso papo tá se encaminhando pro fim, mas nunca acaba. Tanto nos livros, como também aí no podcast da Catarina, a gente sempre vai continuar trazendo, né? Porque, querendo ou não, tá aí, né? Faz parte, né? Dos dilemas do ser humano. Até, inclusive, a gente decidiu fazer essa temporada sobre a mente, né? E as fragilidades. E aí, acabamos pegando esse gancho de saúde mental e tudo isso. E a gente selecionou alguns livros. Mas, assim, vários livros têm um pouco esse foco. E muitos livros que não têm esse foco, em algum momento vai aparecer também questionamentos e dilemas dos personagens. Que a gente consegue também, né? Trazer para uma discussão dessa, né? Sim, sim. Então, eu acho que o assunto realmente não acaba, né? Mas disso tudo que a gente falou, se você gostaria de deixar, assim, algum... não sei, algum dizer sobre essa questão de saúde mental, para quem tá em sofrimento, ou, sei lá, já teve em algum momento ideação suicida, ou, sei lá, sente que nada tem propósito e às vezes até vai se encaminhando aí para atitudes, né, ilegais ou né, que vão levar para caminhos bem complicados depois. Se você tiver aí algumas coisinhas para falar a respeito, fique à vontade. Obrigada. Acho que esse pensamento do o que é válido e o que não é. Porque é importante validar e acolher o sofrimento. Independente do que ele seja, independente de... mas isso não é nada, o que o outro vai pensar. Não, se tá sendo sofrido pra você, então é um sofrimento real. Ele existe. Então, acolher isso, entender que isso é muito válido. Agora, o que você faz com isso, talvez aí a gente possa questionar o quanto que tá sendo válido ou não. E não só na questão do suicídio, acho que pra tudo. De, tô incomodada com isso, né? Fiquei brava com uma pessoa, eu vou lá e bato nela. Ok, né? Ficar brava, ficar incomodada, totalmente válido. Bater, não. Então, acho que se fosse para fazer uma pílula aí, seria essa reflexão de tem uma parte que é válida e uma parte que talvez não seja tão válida assim, né? De a gente pode questionar. Agora, o sofrimento, o incômodo, o sentimento, o pensamento, a gente não precisa questionar tanto, porque ele veio, existe, não tá no nosso controle. O que tá no controle é o que a gente faz com isso. Muito bom, muito bom. Gostei demais. Aí não sei se você tiver também, né? A gente já falou várias coisas aqui, filmes, livros, né? Que a gente citou no decorrer. Mas se você tiver algum livro em específico que você queira indicar para o pessoal que está ouvindo a gente, que tem a ver com esses temas que a gente debateu hoje, não precisa ser coreano, não precisa ser literatura, pode ser não ficção, fique à vontade. Tem um livro que eu gosto bastante, que traz muita reflexão, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Que explora, assim, possibilidades. Se eu tivesse seguido por esse caminho, o que teria acontecido? Se eu tivesse seguido por esse, o que teria acontecido? E acho que também eu gosto de indicar algo mais leve, que não precisa ficar torrando a cabeça tanto, que é Um Teto para Dois. Aí é só pra se divertir mesmo, só pra brincar, ficar tranquilo, que às vezes também é bom ter um momento Um Teto ali. para Dois. Vou pegar essa indicação, mas confesso que o Biblioteca da Meia-Noite já li e não gostei. É mesmo? Caramba! Porque ele é muito hypado, né? Daí eu falei, por que esse livro tá hypado? O que acontece? Eu tenho que ler. E eu não curti. Não curti. Mas, né, porque sabe, eu conheço muita gente que gosta mesmo, né? Sim, e aliás, acho que nos anos anteriores ele foi, tipo, top 5 dos mais vendidos, né? Sim, assim, sim. Teve uma explosão grande, né? E ele é da Record também, se eu não me engano.
Um Teto para Dois. Esse eu vou dar uma olhada. Esse é só pra brincar, assim, não traz grandes reflexões, é só pra relaxar mesmo, só pra descansar. Então. Legal. E o Biblioteca da Meia-Noite, se eu não me engano, também foi indicado pelo Namjoon do BTS, né? E o Namjoon do BTS, tudo que ele indica vira hype. Ah, tá. Não, mas eu li, acho que não era tão hypado assim quando eu li. Sim. E aí, para o pessoal que quiser te encontrar, né? Além do Uma Dose de... Uma dose de sol. Uma dose diária de sol é o drama. O quadro do que o podcast é uma dose de sol, né? Se você quiser deixar o seu @ rede, qualquer coisa que você quiser, para o pessoal te encontrar também. Sim, eu tô no Instagram, no Cata com Amor. Então... E aí você cria conteúdo também, né? Sobre terapia. Eu acho que lá você também fala um pouquinho de alguns livros que você recomenda, né? Sim. Lá é o meu perfil profissional. Então, realmente falo mais reflexão, assim. Eu faço mais story, na verdade, do que post mesmo. Estamos trabalhando para mudar isso, mas por enquanto. Mas aí é mais conteúdo de psicologia, essas reflexões, mas tento trazer de forma leve, assim, sem ficar muito pesado. Eu achei bem legal, eu gostei, assim, eu olhei algumas coisas. Eu vi que da sua viagem pra Coreia também, achei bastante interessante. Foi uma muito blogueira na Coreia. Foi minha blogueira, foi bem legal. Pessoal, vocês que ficaram com a gente até agora, agradeço demais, assim, as coisas que a gente indicou vai estar na descrição também. E fiquem com a gente, né, pro próximo episódio, que vai ser o último dessa temporada de saúde mental. E depois, logo, já estamos preparando a próxima temporada. Fiquem de olho. E é isso aí. Obrigada, Catarina. Muito obrigada. Tchau. Tchau.